Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Nesta semana, gostaria de deixar um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu li dois versículos, meus irmãos e meus queridos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, mas desses dois versículos o que me chama a atenção é que fala que nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui, alguns dizem, não temos certeza quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas nos dá a entender que foi Paulo que escreveu. Mas não é uma afirmativa certa, mas que seja Paulo, seja lá quem for que escreveu esse livro. O que me chama a atenção é que ele vem nos advertindo, dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Andamos pelas ruas, tem tantas pessoas que nos observam. E ele falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que nós devemos deixar o pecado que tão perto nos rodeia, os embaraços, as coisas dessas vidas. Ele está falando para nós deixar de lado e seguir rumo ao propósito, olhando somente para Jesus. Ele quer dizer o quê? Que vamos ter calúnias, vamos ter empecilhos, vamos passar por provações, vamos passar por tantas coisas nessas vidas, pessoas vão dizer bem ou mal das nossas vidas, mas ele está falando nesses versículos que nós devemos olhar unicamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não sei qual é a situação que você está passando neste momento, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se alguém está te caluniando, alguém está falando algo a seu respeito, olha somente para Deus, entrega para Deus e Deus tomará conta de tudo. Agora também quero dizer uma coisa para você. Se você estiver passando por uma situação difícil na sua vida, também entrega para Deus. E você olhando para, aqui fala olhando para Jesus. Jesus e Deus é a mesma coisa. Se você olhar para Deus, não turbiar em pensamentos aleatórios de pessoas que ficam falando para você fazer uma coisa, fazendo outra. Se Deus falou para você fazer algo, faça o que Deus mandou você fazer. Sabe por quê? Quando Deus fala, Ele responsabiliza por aquilo que Ele fala. Então, se você ficar dando ouvido à voz de pessoas e não à voz de Deus, aquele que Deus determinou para você fazer, você não vai se dar bem, Então, por isso que fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que me chama a atenção? Que uma certa feita, Jesus, ele andando com seus discípulos, ele falou para que os discípulos entrassem em um barco e atravessassem para o outro lado do mar. Então o que acontece? Quando Jesus deu a ordem, eles só precisavam obedecer. Se Jesus falou para eles atravessar do outro lado do mar, é porque Jesus ia se responsabilizar por qualquer coisa que acontecesse. Foi Jesus que mandou. E a Bíblia diz que os discípulos foram. E nessa ida que eles foram atravessar para o outro mar da Galileia, Jesus não foi com eles presente igual da outra vez. Tem uma vez que Jesus estava no barco, dormiram na popa do barco. E desta vez Jesus não foi com eles dentro do barco e mandou eles atravessar para o outro lado. Aí o que me chama a atenção é que no meio da noite, no meio do mar, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade. E quando veio essa grande tempestade, a Bíblia disse que o barco ia a pique. E de repente, do nada, a Bíblia fala que Jesus vem andando por cima das águas ao encontro deles. Alguns deles falaram, é um fantasma, Outros ficaram calados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus viu que eles estavam apavorados, Jesus gritou de longe e falou, não temas, sou eu. E a Bíblia diz que quando Jesus falou que era ele, a Bíblia diz que Pedro, mais alvoroçado, Pedro, aquele que estava sempre à frente,
agia por impulso. A Bíblia diz que Pedro, quando ouviu falar que era Jesus, ele simplesmente falou: ah, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vou por cima das águas. Ou seja, se é você mesmo, então ordena que eu faça igualmente você, que eu possa andar por cima das águas, igualmente você está andando. Pedro foi ousado ao falar isso. Mas por que Pedro foi ousado? Eu até vejo em Pedro ali uma atitude de fé. Ele falou: se é o Senhor que está andando por as águas, então eu também posso andar, eu vou ir contigo, me ordena. E Jesus falou: Pedro, então vem. Aí a Bíblia disse que Pedro desceu do barco e foi andando por cima das águas, igualmente Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você tem fé em Jesus, você consegue realizar as mesmas coisas que Jesus realizou. Uma prova real é esta: Jesus andando por cima das águas. A fé de Pedro se igualou a Jesus. Quando Pedro fala para Jesus: se é você mesmo, me ordena que eu vou andando por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus: então vem, Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro, a fé dele foi tamanha, que ele começou a andar lado a lado com Jesus por cima das águas. Então, quando nós olhamos para Jesus, meu irmão, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos realizar as mesmas obras que Jesus realizou. Jesus andou por cima da tempestade. A tempestade estava rolando ali no alto mar e Jesus andando por cima dela. Então, se você olha para Jesus, meu querido, a tempestade pode vir ao seu favor, as calúnias podem vir ao seu favor. Se você está olhando para Jesus, você vai andar por cima dessas calúnias, por cima dessa tempestade que você está passando, essa provação que não tem fim. Se você olhar para Jesus, você vai igualar igualmente Jesus e vai conseguir passar por cima dessas tempestades e chegar do outro lado do mar. Por isso que o escritor fala: olhando para Jesus, deixa os embaraços, deixa as coisas que estão te rodeando ao seu redor, olha só para Jesus. Pedro, quando ele olhou para Jesus, ele nem estava vendo tempestade, meu querido. Alguém pode pensar: ah, mas quando Pedro foi por cima e Jesus chegou, Jesus já tinha acalmado a tempestade. Na verdade, Jesus ainda não tinha acalmado a tempestade. Jesus estava andando por cima da tempestade. E Pedro, quando ele falou: deixa-me ter contigo, Pedro também estava andando por cima da tempestade. A tempestade, o mar estava revolto e os dois ali andando por cima. Meu querido, quando você olha para Jesus, né? Como diz o ditado popular, o pau está torando ao seu lado, as coisas parecem que o mundo está se acabando, mas você olhando para Jesus, você não está nem vendo o que está acontecendo ao seu redor. Você não está vendo as tempestades, as provações, as lutas, porque você está olhando para Jesus. Mas se você tirar o seu olhar do olhar de Jesus, vai acontecer igualmente Pedro. A Bíblia diz que Pedro, por uma hora, ele vacilou, né? Eu quero entender que por nessa vacilada que ele deu, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar, talvez a Bíblia não diz, mas eu quero entender que quando Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, ou seja, olhou para o mar onde estava acontecendo no momento da tempestade, porque a tempestade estava correndo, meu irmão. Eu quero entender que quando Pedro estava olhando para Jesus, ali, andando por cima das águas, ele não estava vendo como que estava o mar, que o mar estava revolto. Ele não estava vendo, então ele estava andando por cima, ou seja, a fé estava em alta. Mas quando ele parou, ele tirou o olhar. Imagine você, ele olhando assim, né, como diz, o tete a tete, olhando para Jesus, ele não viu nada. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus e olhou, ou quero entender se ele olhou para o lado, ou olhou para baixo, onde estavam ali as águas daquele mar, aí a Bíblia diz que ele começou a cair. E a Bíblia diz que quando ele começou a cair, ele clamou: mestre, socorre, eu vou morrer afogado. E a Bíblia diz que Jesus o pegou pelas mãos e colocou de novo e levou para a popa do barco. Sabe o que me chama a atenção? É que nessa passagem tem dois pontos importantes nessa passagem. Primeiro, Jesus e Pedro. Pedro fala para Jesus: se é tu, faça com que eu vou andando por cima das águas. E quando Jesus ordenou, ele foi. E aí ali entre Pedro e Jesus não tinha nada, a tempestade estava rolando,
mas por ele estar olhando para Jesus, ele não estava vendo a tempestade. E qual é o segundo ponto? A Bíblia não fala, mas eu creio que o segundo ponto foi os demais discípulos que estavam no barco. Qual é o ponto desse segundo ponto? É que no momento em que eles viram que era Jesus e Pedro falou para Jesus: deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Nesse momento, Jesus e Pedro, um olhando para o outro, a tempestade estava rolando, mas eles não conseguiam ver a tempestade porque estavam olhando para Jesus, Pedro. E por outro lado, aqueles outros discípulos que estavam no barco, eu quero entender que eles também, por uma questão de minutos, eles não conseguiram ver a tempestade porque eles ficaram vendo ali a presença de Pedro e Jesus andando por cima das águas. Eles conseguiram, eles tiveram um momento ali de sei quantos minutos de não ver a tempestade, porque ao mesmo tempo que Pedro foi e teve com Jesus andando por cima das águas, olhando para Jesus, a tempestade ele não viu. Eu quero entender que os discípulos que estavam dentro do barco, olhando a situação, aquele trecho entre Pedro e Jesus, os discípulos que estavam no barco, né? A tempestade estava torando ali para derrubar o barco, mas os discípulos não estavam vendo a tempestade porque eles estavam olhando para Jesus. Com isso eu quero dizer uma coisa, meu querido. Tem algum irmão que você conhece que está passando por uma provação tremenda, e você consegue ver esse irmão passando essa tribulação, essa prova, você consegue ver Jesus no irmão, e automaticamente quando você vê o irmão passando por uma situação difícil e firme na fé, você também está igualmente esse irmão, você está olhando para Jesus e você esquece também das dificuldades que você está passando. Então, seja lá o que for que você estiver passando, meu querido, se espelhe em pessoas igualmente Pedro, pessoas ousadas, pessoas que em meia dificuldade, em meia provação, eles não largam de Jesus, que em meio a todas as dificuldades que ele tem, eles continuam servindo ao Senhor, olhando para Jesus. Você sabe, você conhece alguém que está por essa situação, que passou ou que está passando um momento difícil, mas eles continuam olhando para Jesus. Como diz, eu falei, o pau está torando o seu lado na sua família, mas ele continua olhando para Jesus. Então, se você fazer igualmente os demais discípulos que estavam no barco olhando para Jesus, a tempestade também vai rolar do seu lado, meu irmão. As coisas vão fluir também, vai continuar fluindo, vai continuar tendo tempestade, mas você olhando para Jesus, você vai alcançar, vai conseguir suportar essa tempestade e passar para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, Jesus acalmou a tempestade. Por isso que eu falo, no momento em que Jesus vinha andando sobre a tempestade e Pedro foi ter um encontro com ele, a tempestade ainda estava rolando. A tempestade só foi acalmada quando Jesus entrou no barco e pediu: vento, acalma, a tempestade, acalma. E ali a natureza ouviu a voz do mestre e acalmou, e houve bonança, e eles conseguiram ultrapassar do outro lado. Meu irmão, meu querido, não olhe para as coisas dessa vida, olhe para Jesus. Confia, entrega a sua vida para Deus, confia nele, e ele vai fazer você passar por essa dificuldade que você está passando. Deus abençoe e tenha uma ótima semana, no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Entre no meu canal, se inscreva. Toda vez que eu postar qualquer tipo de palavra, você vai, se você ativar o sininho, você vai receber uma notificação que tem uma palavra nova para você. O meu canal é @Jeremias1967. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. E lembre-se, não olhe para os outros, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Se você tem fé que vai conseguir, então continue olhando para ele, meu querido, que você vai andar por cima da tempestade da sua vida. Deus abençoe no nome do Senhor.